O retorno para casa, da dor à gratidão e à escolha consciente. Você passou uma vida inteira tentando entender por que se sentia deslocado, um peixe fora d'água, em um oceano de conformidade. Tentou se encaixar, tentou pertencer, tentou amar, da forma como diziam que era o certo, o esperado. E em algum momento, talvez de forma silenciosa e gradual, talvez em uma explosão catártica de dor e clareza, percebeu que sua alma sempre falou uma língua diferente. Não uma língua melhor ou pior, apenas mais densa, mais sutil, mais lúcida, mais profunda. E então começou o processo, a jornada, o afastamento, o silêncio, a introspecção, o exílio interno. Mas o que ninguém te contou, o que talvez você só descubra ao longo dessa travessia, é que esse exílio não é o fim. Ele é, na verdade, o começo do retorno para casa, para o seu verdadeiro eu, para a sua essência mais autêntica. Porque o silêncio, que antes era apenas um refúgio da cacofonia do mundo, começa a se transformar em sabedoria, em uma fonte inesgotável de conhecimento interior. O vazio que antes parecia abandono, solidão, desamparo, começa a se revelar como um espaço fértil, um útero para o renascimento. E a solidão, antes carregada de dor e melancolia, passa a conter uma verdade irrefutável, uma revelação libertadora. Você sempre esteve com você, só não sabia ouvir, só não sabia se conectar com essa presença interna. Chega um ponto em que a dor de não pertencer, de não se encaixar nos moldes estreitos do mundo, se dissolve, se transmuta em uma profunda gratidão. Gratidão por não precisar mais se violentar, se mutilar, se diminuir para caber em lugares que não te servem. É um processo sutil, quase imperceptível. Não há fogos de artifício, nem anúncios grandiosos, nem celebrações externas. É apenas um instante, um momento de clareza em que você se olha no espelho e com uma serenidade recém-descoberta diz: eu me aceito assim. E naquele exato momento, algo fundamental muda dentro de você. O olhar fica mais firme, o peito mais leve, a presença mais inteira, mais autêntica. Você não pertence ao mundo, porque o mundo, em sua essência, não pertence a ninguém. Pertencer, afinal, não é se encaixar em um grupo, em uma ideologia, em um padrão. É se enraizar, é criar um lugar seguro dentro de si que não dependa de aprovação externa para existir, para florescer. Mas isso não significa viver isolado para sempre, muito pelo contrário. É justamente quando você aceita sua singularidade, sua profundidade, sua autenticidade, que começa a atrair relações mais verdadeiras, mais profundas, mais significativas. Porque agora você não negocia mais quem é para agradar, para ser aceito. E quem permanece ao seu lado, fica pelo que você é em sua totalidade. Não pelo que você entrega, pelo que você faz, pelo que você performa. Quantas vezes, ao longo da vida, você se pegou se moldando ao desejo do outro, às expectativas alheias? Quantas vezes você deixou suas próprias necessidades, seus próprios anseios, seus próprios sonhos em segundo plano, só para manter alguém por perto, para não perder um vínculo, por medo da solidão, por apego, por insegurança? E quantas vezes você se sentiu vazio, esgotado, depois de ceder tanto de si? A boa notícia é que esse ciclo vicioso não precisa mais se repetir. A jornada que você fez até aqui, da incompreensão ao silêncio, do silêncio ao exílio, do exílio à lucidez e da lucidez à aceitação, não foi em vão. Ela foi necessária, foi um rito de passagem para que você finalmente se tornasse alguém que se escolhe, que se prioriza, que se ama. Escolher-se é o maior ato de amor que alguém pode viver, porque é a partir dessa escolha fundamental que todas as outras escolhas,
Todas as outras relações, todas as outras ações começam a fazer sentido, a se alinhar com sua verdade. Você passa a trabalhar com propósito, não apenas por obrigação ou necessidade. Passa a amar com presença plena, não apenas por carência ou medo da solidão. Passa a dizer sim com o coração, com a alma, e não com a coragem forçada de quem teme o conflito. E, principalmente, você aprende a se proteger, a estabelecer limites saudáveis, sem precisar se esconder, sem precisar se isolar do mundo, porque o mundo lá fora continua o mesmo, com seus ruídos, suas superficialidades, suas exigências. Mas o mundo dentro de você, agora, tem estrutura, tem alicerce, tem um centro estável. Jung dizia que o verdadeiro crescimento espiritual acontece quando deixamos de reagir impulsivamente aos estímulos externos e passamos a responder a partir de um centro interno estável, de uma sabedoria interior. Isso exige treino, exige atenção plena, exige um mergulho constante em si mesmo, mas, acima de tudo, exige uma decisão. A decisão de parar de buscar espelhos quebrados lá fora, de buscar validação externa e começar a construir um espelho inteiro, límpido, dentro de si. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a se manifestar em suas relações. Você passa a notar que nem todo silêncio precisa ser preenchido com palavras vazias, nem toda ausência precisa ser temida como abandono, nem toda rejeição é um ataque pessoal, e nem toda conexão, por mais atraente que pareça, vale o preço da sua paz interior. Você descobre que há uma beleza profunda na solidão escolhida, uma força inabalável na vulnerabilidade assumida e um poder imenso na integridade silenciosa. Você começa a compreender que o caminho do inteligente sensível não é o da solidão eterna, do isolamento total, mas sim o da seleção consciente, da escolha criteriosa de suas interações. Não é sobre se afastar do mundo para sempre, mas sobre voltar para ele com olhos novos, com uma nova perspectiva. Olhos que veem sem ilusão, que acolhem sem apego excessivo, que não pedem permissão para existir, para ser. Essa mudança é sutil, mas profundamente transformadora. Antes, você vivia tentando explicar quem era, justificando sua existência. Agora simplesmente é, em sua plenitude. Antes, precisava justificar seu silêncio, sua necessidade de introspecção. Agora, ele é seu lar, seu santuário. Antes, tinha medo de perder pessoas, de ser abandonado. Agora, teme mais se perder tentando segurá-las, tentando se encaixar em algo que não te serve. E talvez o mais importante de tudo, você aprende a se ouvir, não com impaciência ou julgamento, mas com reverência. Como quem escuta um velho sábio sussurrando uma verdade esquecida, uma sabedoria ancestral. Você se senta consigo mesmo, em silêncio, e algo dentro de você, uma voz calma e serena diz: está tudo bem agora. Você não precisa mais correr, não precisa mais convencer ninguém, não precisa mais traduzir sua alma para o mundo. Você apenas respira e percebe que, depois de tudo, sobreviveu a si mesmo, às suas próprias expectativas, aos seus próprios medos. E isso, meu amigo, minha amiga, é a verdadeira liberdade. Mas claro, não se trata de perfeição. Você ainda terá dias cinzentos, ainda se sentirá deslocado em alguns ambientes. Às vezes, ainda será mal interpretado, julgado, subestimado por aqueles que não conseguem ver sua profundidade. Mas agora, você saberá onde repousar, onde encontrar seu centro, seu porto seguro em si mesmo. E isso muda tudo, porque quando a sua casa é interna, quando seu alicerce está dentro de você, nenhuma tempestade externa, por mais forte que seja, te arranca do chão. E se você chegou até aqui, sabe que essa jornada não foi simples, não foi fácil,
mas também sabe com uma certeza inabalável que ela valeu cada passo, cada dor, cada silêncio. Porque foi justamente nesses silêncios, nesses afastamentos, nessas lacunas, que você se reergueu, que você se reconstruiu. Foi na aparente ausência do outro que você finalmente se tornou presença para si. A vida não exige mais que você finja ser quem não é. Ela pede, ela clama que você sustente quem realmente é em sua inteireza, em sua autenticidade. E agora que você sabe disso, o que fazer? Como transformar tudo o que aprendeu até aqui em ação real, concreta, palpável? Como aplicar esse entendimento profundo no cotidiano, nas relações, no trabalho, no jeito como você se cuida, se expressa, se posiciona? Como fazer da sua inteligência, da sua sensibilidade, da sua profundidade, um caminho de libertação e não de exílio? É exatamente sobre isso que vamos falar na próxima e última parte. Agora você vai descobrir um passo a passo estratégico, íntimo e aplicável para sair da teoria e viver de fato a integração entre o que sente, o que pensa e o que faz. Não será um caminho externo de busca por validação. Será um mergulho definitivo no que há de mais valioso em você. A coragem de viver com profundidade em um mundo que teme o real, que foge do que é autêntico. Nos vemos lá.